Médias móveis, o que são e como utilizá-las ao seu favor. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então vem comigo. E aí, tudo bom? Meu nome é Sérgio Júnior e se você é novo por aqui, já faz a sua inscrição, ative o sininho e não esqueça de deixar o seu like no vídeo. E aqui abaixo na descrição você encontra os links do Instagram e canal no Telegram da YouTrade. Então fica aí o convite para você nos seguir em todas as mídias sociais, beleza? Bom, então vamos para o tema do vídeo. As médias móveis fazem parte do grupo de indicadores. Elas são linhas de preço que têm a função de nos mostrar a média do preço de um determinado período, de acordo com as configurações e preferências de cada trader. As três formas mais comuns de serem utilizadas são: primeiro, para identificar a tendência do mercado, seja a curto, médio ou longo prazo. Segundo, para definir regiões de suportes ou resistências. E em terceiro, elas podem ser utilizadas como gatilhos de entrada em operações. Então vamos ali para a tela do computador que eu vou te explicar em detalhes como você pode utilizá-las no seu trading. Bom, vamos inserir aqui então uma média móvel na plataforma MetaTrader. Tem duas formas. A primeira é você vir aqui em inserir indicadores, tendência, média móvel, vem aqui, ele vai abrir, ou você pode vir aqui em exibir, navegador, ele vai abrir aqui o navegador, indicadores, tendência, move average, que é a média móvel. Então é só você clicar, arrastar e soltar aqui no gráfico, também dá certo para inserir. Ele vem como padrão período 14, o método simples e aplicado em close. O que seria isso? Ele vai pegar as últimas 14 velas, né, quando aqui todos esses campos são editáveis, aqui é o padrão que ele vem. Então aqui no caso 14 ele vai pegar as últimas 14 velas, vai somar o preço de fechamento de cada uma dessas 14 velas, vai somar e dividir por 14, é o método simples. Os mais utilizados são o simples e o exponencial, são as duas médias móveis aí mais utilizadas, simples e exponencial. O exponencial ele dá mais força para as últimas cotações, no caso aqui 14 períodos, ele vai pegar também o fechamento das últimas 14 velas, só que ele vai dar mais importância, mais peso para as cotações das últimas velas, né? E menos peso, menos importância para as mais antigas ali dentro dessas 14. O simples não, ele vai dar o mesmo peso, a mesma importância para a cotação das 14 velas e sempre pegando o preço do fechamento. Dá para pôr também o preço de abertura, a máxima, a mínima, então tem várias formas, mas o mais utilizado é no fechamento e aqui o método simples ou exponencial. Vou aqui mostrar alguns exemplos, então ela pode ser utilizada, a forma que eu mais utilizo é para identificar de forma mais rápida, visual, a tendência atual do mercado. O que eu gosto de utilizar é uma média móvel de 60 períodos, simples e aplicado no fechamento. Então essa é basicamente a média móvel que eu utilizo. Depois eu vou mostrar alguns exemplos ali de operações que eu faço utilizando essa média móvel. Ela serve, na minha forma de operar, na minha estratégia, ela serve tanto como para me indicar a tendência atual ali do mercado, que fica mais fácil visualizar a tendência atual, como regiões de suporte e resistência, porque a gente tem suporte e resistência horizontal, como por exemplo aqui, um suporte horizontal, ou uma resistência horizontal. Tem suporte e resistência na diagonal, que são formados por linhas de tendência. Aqui é uma LTA, uma linha de tendência de alta, que forma regiões de suporte. Aqui, ó, aqui, até chegou aqui, perdeu, foi rompido esse suporte. E também a linha da média móvel serve como também região de suporte e resistência dinâmico. Aqui é um exemplo, ó, mostrando que a tendência é de alta, o preço, quando ele chegou na região da linha da média móvel, bateu aqui, respeitou e voltou a subir. Aqui bateu, respeitou e voltou a subir, então serve como região de suporte e resistência também. Vamos aqui um exemplo dela funcionando, ó, como suporte. Aqui mostra, ó, quando o mercado está sem tendência, está numa tendência lateral, a linha é rompida várias vezes, ó, que rompeu para cima, mostrando uma tendência de alta, depois já perdeu, voltou para uma tendência de baixa, tendência de alta, tendência de baixa, então a linha fica trabalhando no meio entre movimentos de alta, de baixa, então fica lateralizado até ela pegar aí uma tendência de alta ou de baixa. Então
também serve para ver quando o mercado está lateralizado. Aqui ela servindo como resistência, ó, depois que rompeu aqui, o mercado bateu na linha, caiu, aí aqui já não respeitou, rompeu, testou como suporte e inverteu a tendência, então mostra também reversão de tendência. Outra forma que ela pode ser utilizada é colocando 2 ou mais linhas de tendência, servindo como gatilho de entrada em estratégias. Às vezes você já tem uma estratégia definida e você pode adaptar as linhas de tendência para dar o start ali, para dar o sinal de entrada, como por exemplo, eu vou colocar uma de 21 períodos, é uma média muito usada, é uma média mais rápida, de 21, e vou colocar uma de 14, a padrão. Só trocar a cor, vou colocar aqui um amarelo. Bastante gente usa esse tipo de formato, 2 linhas mais rápidas, para pegar pontos aí numa tendência de alta, quando o mercado começa uma tendência de alta e as linhas se cruzam. Aqui nesse exemplo, a média amarela, como ela é de 14, ela é período menor do que a azul, que é de 21, então a 14 ela é uma média mais rápida em relação à azul. Quando a tendência é de baixa, a média mais rápida fica abaixo da média mais lenta, que aqui no caso a azul e a amarela. Quando inverte a tendência, a amarela cruza para cima a azul, então a amarela, como ela é mais rápida, ela passa a ficar acima da linha mais lenta, então a azul passa a trabalhar abaixo da amarela. E esses cruzamentos, no caso de uma tendência de alta, quando o mercado está numa tendência de alta e a amarela ela cruza para baixo, a azul, a mais lenta, e depois quando vai cruzar para cima dá a indicação de uma entrada, quando tem esse cruzamento aqui a favor da tendência. No caso aqui uma tendência de alta, a amarela cruzou para cima, a azul dá um sinal de entrada aqui de compra. Outra forma que você pode utilizar é aplicando elas em... Deixa eu apagar aqui uma, deixar só azul, colocar aqui, pode deixar os 21, então aqui tanto faz, você pode adaptar aí dentro da sua estratégia. Só que ao invés de aplicar no fechamento, você vai aplicar na máxima, uma de 21 simples na máxima, e você repete a mesma média, só que agora aplicada na mínima. Ele forma um canal, e esse canal bastante gente gosta de utilizar como uma estratégia também, quando o preço está com uma tendência definida, uma tendência de alta ou de baixa definida, a pessoa espera o preço voltar dentro do canal, e quando ele sai a favor da tendência é um sinal de entrada, como por exemplo aqui, o mercado ele passou a trabalhar acima das duas, do canal, então começou a virar aí uma tendência de alta, o preço fez uma retração, entrou aqui dentro do canal, trabalhou aqui dentro, quando saiu é uma indicação, é um sinal de entrada, e o preço continuou subindo. E na queda a mesma coisa, o preço ele rompeu o canal para baixo, ficou uma tendência de queda, entrou aqui dentro do canal, saiu, dá uma oportunidade de venda, entrou aqui, chegou a perfurar, voltou, rompeu, oportunidade de venda, aqui entrou também, chegou a perfurar, voltou a trabalhar dentro, rompeu dentro aqui da tendência de queda, oportunidade de venda. Mas claro, você não vai utilizar somente isso como referência ali para estar decidindo entrar ou não numa operação. É importante você fazer uma junção ali de análises, né? Usar suporte, como eu mostrei agora há pouco, suporte e resistência horizontal, linhas de tendência, leitura de candle, outras formas de analisar o mercado, você junta tudo e faz o que eu chamo de confluência de fatores, que eu vou mostrar aqui como exemplo. Outra forma de utilizar é um período mais longo, para ver uma tendência mais a longo prazo. Uma muito utilizada no mercado é a de 200 períodos, aqui aplicada no fechamento também, deixa eu dar um OK. Aqui. Ela mostra aí uma tendência mais a longo prazo, ela é uma média mais lenta, então você vê que o mercado ele ficou aqui um bom tempo trabalhando abaixo, numa tendência de queda, aí rompeu, começou aí uma tendência de alta, tá vendo? Ela é mais lenta, ela é mais suave, né? Então ela é perfurada poucas vezes, a não ser que o mercado esteja muito lateral. Você vê aqui que ele ficou um bom tempo na tendência de alta, ó, chegou a perfurar e voltou, até que rompeu, aí aqui ficou meio lateralizado, então ela vai servindo aí como referência numa expectativa aí mais a longo prazo. E outra forma que é utilizada a média móvel, quando o mercado está com uma tendência definida e você, por exemplo, uma tendência de alta, você está pensando em comprar,
você olha a distância do preço em relação à média. Quando está muito distante da média, quando o preço está muito distante da média, não é uma oportunidade boa para você comprar, no caso de uma tendência de alta. Por quê? Porque quando o mercado se distancia muito da média, a tendência é ele fazer uma retração, mesmo que esteja numa tendência de alta bem definida. Quando ele faz aí uma distância, quando ele abre uma distância da média móvel, ele costuma depois fazer uma correção, uma retração para chegar bem próximo, ou encostar na média, ou chegar bem próximo da média, para depois, seria um respiro para depois continuar subindo. Ó, o mercado fez um movimento bem forte de alta, vê que ele ficou bem distante da média, depois ele corrigiu, bateu na média e depois voltou a subir. Aquele acabou aí fazendo uma distância um pouco menor, mas já não começa a ficar interessante querer comprar. Aí vê que o mercado fez uma correção de novo, então vem servindo aqui como suporte a média. Fica interessante procurar compra quando o preço está próximo da média, não muito distância. Aqui mesma coisa, ele foi um movimento forte de altas, ficou bem distante aqui da média, depois corrigiu, chegou bem próximo da média antes de voltar aí a subir. Então você vê que ele faz esse distanciamento da média e volta, faz esse distanciamento e volta. Então, se você estiver vendo uma oportunidade de compra, mas você reparar que o mercado está bem distante da média, eu fico um pouco mais arriscado, porque provavelmente o mercado ele vai fazer uma correção e depois ele pode continuar aí subindo dentro da tendência. Então, essas são as principais formas aí de utilizar a média móvel, para ver a tendência, regiões de suporte e resistência, e quando tem ali o cruzamento, para pegar como gatilho de entrada. Você tem aí uma estratégia já mais definida, você pode inserir ali, adaptar duas médias móveis mais rápidas, períodos menores, e entrar quando elas fizerem aí o cruzamento. São aí formas de estar utilizando. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de como eu utilizo a média móvel, como eu falei, em confluência com outros fatores, né? Eu não utilizo só a média móvel como indicação ali para eu estar entrando numa operação, eu vejo outros fatores. Aqui um exemplo de uma operação, o mercado ele vinha aí numa tendência de queda, né? Começou a trabalhar, lembrando que eu utilizo a de 60 períodos, deixa eu abrir ela aqui, ó, a de 60 períodos no método simples, aplicada no fechamento. Então essa aqui é a média é a única média que eu utilizo. Então vê que a média, o preço começou a trabalhar abaixo da média, indicando aí uma tendência de baixa. O preço ele fez esse fundo, retornou, chegou bem próximo da média e fez um movimento de queda, perdeu aqui o fundo anterior. Marquei aqui essa região como suporte horizontal. A partir do momento que o mercado perde um suporte, ele vira uma provável resistência, então o mercado perdeu essa região. Marquei aqui também, pegando esse primeiro topo e esse topo aqui, juntei os dois com uma linha de tendência, uma LTB, marquei aqui os dois. Então vamos lá, aí o preço fez um movimento forte de queda. O que eu tinha comentado agora há pouco, quando ele se distancia da média, a tendência é que ele faça uma retração para ir testar a média. Então vê que ele ficou bem distante, ó, o preço está aqui, a média está mais ou menos aqui, está bem distante. Fez a correção como esperado, chegou aqui bem próximo aqui da média, a gente chegou a encostar na média. Confluência de fatores, tocou na média móvel, tocou na LTB, nessa LTB aqui amarela, que é a linha de tendência de baixa, e chegou bem próximo da região de resistência horizontal. Essa região aqui, que foi suporte aqui no passado, chegou aqui, testou ela como resistência. Então tem aí uma confluência de fatores, o preço ele está numa tendência de queda, acabou de romper um fundo duplo aqui, um suporte, veio testar ele como resistência, veio testar a média móvel, que está indicando tendência de queda, então o mercado fez uma retração e veio testar ela como resistência, e veio testar a resistência da LTB. Então são aí vários fatores, e se puxar um FIBO aqui, está bem próximo da região de 50,61, que é uma região também importante e interessante para estar procurando oportunidades. E o que o mercado fez, vamos aqui, o mercado chegou na região, fez aqui uma vela praticamente de rejeição, respeitou, entrei na vela seguinte, quando perdeu aqui a mínima da vela, que veio testar aqui a região, bateu, testou, respeitou, começou a cair, entrei com uma operação de venda, stop acima da máxima, saí aqui mais ou menos risco retorno aí de 1 para 2, 1 para 1,5 mais ou menos, próximo aqui dessa região de suporte, acabei fechando a operação aqui, deixa eu mudar aqui para candle para barra, fica mais visível aqui, ó, o ponto de entrada, o stop inicialmente eu coloquei aqui, acabei saindo aqui próximo aqui dessa região de suporte, porque
o preço poderia bater aqui e voltar. Justamente ele bateu, respeitou, na hora que ele começou a querer subir e voltar, eu já fechei a operação. Outro exemplo aí, seguindo a mesma linha. Aqui o mercado iniciou aí um movimento de alta, começou aqui, movimento de alta, retração, alta, começou a subir aqui, ficou distante aqui da média, começou a corrigir para ir tocar a média móvel, tocou nela, marquei aqui uma LTA, aqui, o mercado bateu na média, ameaçou respeitar, começou a querer subir, aqui eu não pensei em comprar porque ele tinha formado aqui esse canal de baixa, então a probabilidade aí é que ele continuasse respeitando esse canal, e foi justamente o que aconteceu. Ele ameaçou respeitar aqui, começou a querer subir, fez um rompimento desses dois pontos de suporte, tanto da média móvel quanto da LTA, fez o rompimento, fez aqui uma correção, agora veio testar o que era suporte, aqui a região de suporte no passado, veio testar a mesma região como resistência. Então ele fez o rompimento, testou como resistência, junto com a resistência do canal de baixa, pegando aqui esses topos, aqui o canal de baixa. Então o mercado, rompimento, retração, testou a região, esperei ele testar para ver como ele ia se comportar, bateu, respeitou, fez duas velas aqui de rejeição, fez aqui uma terceira, fez uma de indecisão, então você via que o preço ele estava de fato respeitando essa região, ele não conseguia fazer novas máximas, não conseguia romper e continuar subindo. Entrei com uma operação de venda, deixa eu dar um zoom aqui, entrei com uma operação de venda aqui, stop acima da máxima, o alvo eu coloquei na resistência, eu poderia colocar aqui, para se eu quisesse ser mais conservador, eu poderia colocar na região desse último fundo aqui, que é uma região de suporte, mas eu acabei colocando na resistência do canal. Tem o canal de baixa aqui, na resistência não, no suporte do canal de baixa, o preço veio testar aqui a região, no entanto que bateu aqui, respeitou e começou a subir. Também vou mudar aqui para gráfico de barras. Aqui a entrada, o stop ficou aqui, aqui foi onde eu saí. Euroaudio aqui, um outro exemplo, o mercado vindo uma tendência de queda, trabalhando abaixo da linha de tendência. Marquei aqui uma LTB, que o preço vinha acompanhando. Quando o mercado mudou de comportamento, vinha numa tendência de queda, começou a virar aí uma tendência de alta, ó, o movimento, ele veio aqui testar a região, chegou a romper, testou como suporte, continuação, veio aqui, testou de novo, ó, começou, o que ele tinha respeitado a média aqui como resistência, começou a respeitar como suporte, ó, bateu aqui, subiu, até que bateu aqui de novo, até lá eu tinha marcado já aqui uma LTA, pegando esse fundo e esse aqui, e marquei uma paralela aqui, um canal de alta, então o preço rompeu ali a LTB, a linha de tendência de baixa, junto com a média de baixa, aqui indicando tendência de queda, correção, movimento de alta, correção, quando chegou aqui na região, fiz uma operação de compra, aqui, ó, bateu na média, olha que interessante, olha, quando bateu na média, já fez aqui uma sombra, na vela seguinte ele fez aqui uma vela de rejeição, eu acabei entrando aqui mesmo nessa vela, poderia esperar ser um pouco mais conservador e entrar na seguinte, com o rompimento da máxima aqui, mais ou menos, mas eu acabei entrando aqui porque o mercado estava numa tendência de queda, ele perdeu a tendência de queda, começou uma tendência de alta, tinha um canal ali de alta, então estava indicando ali que muito provavelmente o mercado iria subir. Aí ele fez aqui um movimento de alta, bateu aqui no topo anterior, respeitou, voltou a cair. Quando chegou aqui de novo, inicialmente eu tinha colocado o meu alvo mais longo, né? Deixa eu colocar aqui o de barra, eu tinha colocado o alvo mais longo porque eu esperava que ele viesse testar a resistência aqui do canal, né? Que ele conseguisse ultrapassar esse topo. Não conseguiu, ele veio aqui na primeira tentativa, ele chegou aqui, não conto muito, mas aqui na primeira tentativa ele chegou a romper e voltou a trabalhar abaixo, aí eu já desisti de querer pegar o alvo aqui mais ou menos, já joguei na mesma região o alvo, quando ele veio de novo ele fechou e depois caiu, então saí bem, depois aqui ele acabou rompendo, mas não tem problema, é o gerenciamento de operação, o gerenciamento da ordem que eu falei, quando você vê que ele está com uma dificuldade de ultrapassar uma região, melhor você já garantir aquele lucro do que o mercado acabar voltando tudo, aqui ainda até que ele não teria pego o meu stop, mas vai acontecer às vezes dele bater aqui, voltar a bater aqui, começar a cair e acabar rompendo aqui essa região, mudando de
tendência de novo e pegando o stop. Então, gerenciamento da operação é importante também. E aqui mais um exemplo, GBPUSD, mercado tendência de alta, a média trabalhando embaixo, né, indicando aí tendência de alta. O preço veio testar ela aqui, acabou rompendo. Marquei aqui uma LTA, pegando esse fundo, aqui uma linha de tendência de alta, e marquei uma LTB, pegando os topos aqui, porque ele fez esse topo, depois ele fez um topo abaixo do topo anterior, depois mais um topo abaixo dos anteriores, então ele começou a perder a força, ele parou de fazer topos, ele estava numa tendência de alta, parou de fazer topos ascendentes, começou a fazer topos abaixo e fundos abaixo também. Ele fez esse fundo, depois ele fez um fundo abaixo do fundo anterior, e ele fez aqui outro fundo abaixo do anterior. Então ele começou a perder essa força, eu marquei essa LTB, pegando aqui as máximas. O preço fez aqui o rompimento da média móvel e da LTA, fez uma correção para vir testar essa região como resistência, era uma região de suporte, era uma região de suporte, perdeu o suporte e veio testar a região como resistência junto com essa LTB, bateu aqui, respeitou, começou a querer cair, dá um zoom, bateu lá, respeitou principalmente a LTB, chegou a perfurar a média móvel, então por isso que eu falei que tem gente que usa como canal lá na máxima e mínima, ele forma um canal. Eu uso uma linha única, mas eu sei que é uma região, né, o preço ele pode bater na média, quando ela estiver servindo como suporte, ela pode bater na média e subir, pode chegar próximo, subir, ou pode romper um pouco e subir. É uma região, nunca é a linha exata. Aqui nesse exemplo ela chegou a romper, né, bateu em outra região de resistência da LTB e começou a querer cair, entrei com a operação de venda. Aqui, inicialmente coloquei o stop acima da máxima, eu utilizo muito stop loss técnico, utilizando topo anterior, fundo anterior como referência, então aqui eu coloquei acima aqui da máxima do topo anterior. O TP eu joguei aqui embaixo, tá bem longo esse TP, deixa eu tirar o zoom. Ó, eu usei esse fundo aqui, ó, essa região desse fundo e desse, ó, uma região de suporte, usei como referência, coloquei meu alvo aqui, stop aqui, então estava bem distante, um risco-retorno bem interessante, ó, arriscando para ganhar 1, 2, 3, praticamente é 1 para 4, porém o preço ele ficou um pouco lateralizado, começou a cair, eu tirei o stop inicialmente lá de cima, coloquei no 0 a 0 e no fim ele ficou aqui, o stop, ficou no stop gain, e eu acabei fechando a operação aqui manualmente mesmo. Aqui o problema é que ele tinha feito um movimento muito forte, olha, ele ficou bem distante aqui da linha de tendência, então eu falei, ele é capaz dele fazer uma correção, então melhor eu fechar, eu acabei fechando, ele estava com muita força, acabou não corrigindo tanto aí que eu imaginei, eu imaginava algo assim, para ele fazer, para encontrar com a média mais ou menos aqui, para depois voltar a cair, acabei fechando, ele caiu mais um pouco, teria pego aqui o alvo, mas não tem problema, aqui deu tranquilamente aí mais do que 1 para 3, então é a forma aí que eu gosto de utilizar, né? Como eu falei, para identificar a tendência, importante, quando o mercado rompe a média móvel, eu espero uma retração para ver se ele vai testar ela ao inverso, aqui por exemplo, ele estava numa tendência de alta, esperei ele romper, quando ele rompeu, eu esperei para ver se ele ia testar ela como resistência, veio testar ela como resistência, respeitou, começou a querer cair, aí eu entro com uma operação de venda. Eu nunca entro logo no rompimento, o mercado rompeu, eu já vou sair vendendo, não, porque ele pode fazer rompimentos falsos, ele pode, como aconteceu aqui, ó, ele chegou a perfurar a região e voltou, então aqui eu só pensaria em compra se ele fizesse isso aqui, ó, um rompimento, um teste nela como suporte, começar a querer subir, aí eu pensaria em compra. Então é importante esperar, ó, aqui mesmo também, ó. Ele rompeu, eu esperei, ele voltou, eu já poderia ter procurado operações por aqui, mas nessa hora eu não estava acompanhando o mercado, eu acabei vendo aqui, um pouco mais atrasado, mas deu oportunidade, ó, aqui também, ó, o que eu acabei de falar, ó, o mercado rompeu, não saiu vendendo no rompimento, espera uma correção, fez uma correção, confluência de fatores ali com o canal de baixa, com a LTA que acabou de romper, aí eu procuro venda. Então é uma das formas como eu utilizo a média móvel aí em uma das estratégias que eu utilizo de confluência de fatores. Beleza? Então é isso. Espero aí que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha gostado. E fica o convite para você estar me seguindo aí nas minhas mídias sociais. É só procurar como Trader Sérgio Júnior em todas as mídias. Instagram,
YouTube, Telegram e Facebook. Beleza? Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Valeu!